Bom, aqui temos o Clube do Bolinha aqui, né? Olha só, eu tenho certeza que talvez o nome seja diferente para alguns, mas eu acredito que todos aqui em algum momento já, na hora de disputar alguma coisa, já fizeram um Jockey Pô? Hã? Jockey Pô? Maravilha, beleza? Então para essa pessoa que está do seu lado aí, melhor de 3, o Jockey Pô aí, vamos lá. Tu tá do seu lado aí, melhor de 3 agora, vamos lá? Melhor de 3, Jockey Pô, vamos lá. E aí? Já deu aí? Deu? Vamos lá. Olha só, agora eu quero que levante a mão somente os vencedores. Somente os vencedores? Ó, olha só. No reino de Deus, algumas coisas não tem muita lógica pra gente. Você que perdeu, fica na dispensação da graça. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então você que ganhou, para esta pessoa de quem você venceu agora, faça um elogio e declare uma palavra para ele. Hã? Você pensou o quê? Ah, ganhei, né? Essa é a lógica. Essa é a lógica do reino de Deus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E para você que perdeu, às vezes é assim mesmo. Às vezes a gente perde. Mas a gente não pode perder de vista que Deus não perde o controle. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que confiam e esperam nele. Vamos orar? Paizinho querido, nós confiamos em Ti. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que Tu és um Pai de amor. Que Tu és um Deus de paz, de toda graça, de todo favor. E nós esperamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Quando tudo for bem e quando as coisas não derem tão certo, continuaremos esperando em Ti, porque Tu és o nosso Deus, a nossa fortaleza, a nossa força, o nosso refúgio. A Ti a nossa adoração, a Ti a nossa reverência nesta manhã. E dê o mais forte aplauso a Ele agora. Diga. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que te amam. Declare isso por fé. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Você que ama o Senhor, dê um aplauso a Ele e entrega a Ele a sua causa, entrega a Ele a sua confiança, a sua esperança, porque Ele é Deus Criador de todas as coisas. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar de mim, Senhor, sobre meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. A nossa oração nesta manhã é que tu encontre aqui homens obedientes à tua vontade, homens que se curvam diante do teu desejo, diante da tua palavra, Senhor, sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar, que nós possamos refletir a beleza de Cristo, e por onde passarmos nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. E assim, quando abrimos as nossas bocas, a voz profética do Senhor, a tua palavra será ouvida e se cumprirá na vida daqueles que nos cercam, Senhor. Por isso, faz de novo isso em nós, Senhor. Revela a tua vontade, revela o teu querer, e que teu Espírito Santo possa nos controlar, o nosso pensar, o nosso falar, para que possamos refletir ainda mais a beleza que há em ti, ó Jesus. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Faça essa oração todos os dias, para que a presença do Espírito Santo reine sobre vocês, sobre tudo que você fizer. O Pai procura homens assim. O Pai procura adoradores que o adorem.
em espírito e em verdade. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor, onde flui o amor. Pegue na mão dessa pessoa do seu lado, faça uma oração entregando a Deus, entregando a Ele este tempo, entregando ao Senhor todas as suas ansiedades,
entregando a Ele tudo aquilo que tem te preocupado, porque Ele tem cuidado de nós. Este é um lugar de milagres. Faça a sua oração, interceda por essa pessoa do seu lado. Esse é um tempo de milagres. A presença do Espírito Santo está aqui entre nós. Recebe o louvor. Te louvamos nesta manhã bendita. Adoramos o teu nome, Jesus. Tu és o motivo do nosso louvor, a razão do nosso cantar. Tudo é feito para ti, por meio de ti, para ti são todas as coisas. Nós te pertencemos, Senhor. Quebrando os nossos corações nessa manhã. Leva-nos a uma nova experiência de adoração, de contemplação da tua presença. Por teu Filho Jesus. Amém. Pode se assentar. Graça e paz, irmãos. Bom dia para os homens. Bom dia para os homens. Bom dia. Boa, agora melhorou. Obrigado, irmão. Muito bom. Bom, eu sou o Fernando. Eu quero convidar você para alguns PGs que nós temos aqui na igreja. Tá? Quem participa de algum PG, de algum pequeno grupo? Muito bom. Você que não levantou a mão deve ser ou um visitante ou ainda não conheceu o irmão do seu lado para ser convidado para um pequeno grupo, né? Vamos entender dessa forma, certo? Mais ou menos isso. Nós temos o PG de quinta-feira, PG de homens, toda quinta-feira, toda quinta-feira. Eu lembro que na quinta-feira retrasada tinha um jogo aí que ia ter, os irmãos falaram, é melhor cancelar e tal. Eu falei, não, vamos manter o jogo aí e tal, e manter o PG, superlotação, foi uma bênção. Na última quinta-feira, nós tivemos o nosso querido amigo Alex Dias Ribeiro falando sobre oração, foi uma bênção também, aprendemos bastante isso na quinta-feira. Então, se você não está fazendo nada na quinta-feira, só atrapalhando a esposa ali, venha orar com a gente na quinta-feira, a partir das 20 horas, aqui na igreja, na sala D, no prédio novo, na sala D. E também tem o PG de terça-feira. Tem alguém aqui do PG de terça-feira? 1, 2, opa! Então olha o campo que vocês têm para convidar alguém para terça-feira, hein? Na terça-feira é a primeira terça do mês e a última terça-feira do mês também, aqui no prédio novo, na igreja. Certo? Entendeu? Terça-feira, primeira e última terça-feira de cada mês, tem aqui. Quem frequenta o PG de quinta agora? Levanta a mão. De quinta, cadê? De vez em quando, né, Francinha? Você é fogo. Olha aí o campo, hein, irmãos? Muito bem. Nós também temos para aqueles atletas, que é o Francinha. Fique em pé, França, por favor. Não, fique em pé. Esse camarada aqui na quadra faz mais coisa que eu, viu? Porque eu consigo jogar bola e pisar na minha própria mão, ele não. Então, para vocês verem como eu sou ruim. Na quarta-feira, tem futebol dos homens aqui também. Na quarta-feira, na quadra da igreja, nós também temos, para você que gosta de suar a camisa, venha jogar bola. Vai ser um tempo de comunhão, de futebol também.
E o Francinha vai estar lá provavelmente para receber você. Não falta, né? Quem mais vem na quarta-feira jogar bola? Olha aí, ó. Ixi, vai dar um bom time. É isso, meus irmãos. Nós também temos outros pequenos grupos que acontecem na igreja e que agora não vamos conseguir aqui dizer. Mas de início quarta-feira, terça-feira, homens, a primeira e a terceira quarta, a terceira terça. É difícil, irmão. É a primeira terça e a terceira terça de cada mês com homens. Toda quinta é mais fácil, Amós. Coloca toda quinta, toda terça. Coloca toda terça, é isso. E aí faz igual eu, ó. Toda quinta os homens estão aqui, pronto. Aí tem quarta-feira, que é toda quarta-feira, nós temos o futebol. E aí você que gosta de jogar bola, gosta de fazer vergonha também, igual eu, venha jogar bola, tá bom? Ó, tem a quinta basquete e o vôlei toda sexta. Quinta basquete e sexta vôlei da família. Você que quer fazer uma graça com a esposa, com a namorada, venha jogar vôlei também na sexta-feira. Já fiz muito isso, viu, irmãos? Jogava muito vôlei aqui. Vôlei, modéstia à parte, eu sei jogar. Mas enfim. Bom, os anúncios foram dados, como diz o Andrés, eu já fiz o jabá aqui, né, Andrés? Eu quero convidar vocês a se colocarem de pé, por favor. Tem um versículo que fala em Êxodo 18, que eu gosto muito dele, pelo seguinte, porque ele fala que nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, e o Senhor procura alguns homens específicos, que diz assim: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Quem que se enquadra nesse versículo aqui? Dentre os povos, homens capazes, que você seja capaz, temente a Deus e homens de verdade. Guarde no seu coração essa palavra. Vamos orar pelo nosso palestrante da noite, nosso amigo querido Daniel Pereira, que o Senhor possa usar ele na sua plenitude, que a palavra que ele preparou e o Senhor colocou no coração dele possa vir direto aos nossos corações e possamos sair daqui abençoados e cheios da graça do Senhor e tementes a Ele. Oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Abençoe a cada homem, Pai, presente aqui e a cada família representada. Senhor Jesus, prepara o nosso coração, Pai, para que possamos ouvir a tua palavra. Para tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã, possamos receber e possamos ser saciados através da tua palavra. Abençoe a cada irmão, abre porta, repreende tudo aquilo que não provém de ti, Pai. Que o louvor que acabamos de te adorar e tudo que já fizemos até agora seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Abençoe a cada irmão, a cada pessoa aqui. Aqueles que estão pela primeira vez, Senhor, alcance o coração dele. Aqueles que não conhecem a tua palavra, que eles possam ser alcançados pela tua infinita misericórdia. Senhor, colocamos em tuas mãos a vida do Daniel, que ele seja uma bênção para nós. Esse é o nosso pedido de oração em teu nome. Nós te louvamos. Amém. Daniel, o microfone é seu. Eu te dou de graça o microfone. Bom dia, irmão. Pode sentar. Bem surpreso com a quantidade de homens e estar nessa sala num sábado de manhã me traz muitas memórias. Começou aqui, nessa sala, para um evento não de homens, mas um evento que na época é o que mais me atraía, era como lidar com finanças. Quem não gosta desse assunto, né? Quem não viu a bolsa nos últimos 2 dias lá nos Estados Unidos, né?
E naquela época, Deus usou essas coisas que atraem homens para que eu pudesse ouvir algo intencional, mas muito amoroso. Eu tinha na época 44 anos e um irmão da igreja sentou do meu lado e abriu um livro de 1940 e pouco. Falou: Daniel, eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia com esse cara. Ele me convidou para estudar a Bíblia e eu disse não, e hoje eu me arrependo. Cheguei em casa e falei para minha esposa, eu sou casado com a Cinda, na verdade eu sou o marido da Cinda, eu não sou o Daniel, né? A Cinda é bem mais conhecida aqui na igreja. Diga: amor, se tem uma coisa que eu não quero ter na minha vida é arrependimento. E esse cabra, ele falou para mim isso e eu não quero me arrepender. Mas eu dar um pouco de histórico de vocês, não falei isso para minha esposa, que ela já me conhece, mas dentro de mim, filho de pastor, nascido e criado em escola dominical, culto de oração na quarta-feira, casado com filha de pastor. Era tanto pastor na família que teve uns 4 pastores no casamento. E cada um tinha meia hora para falar, não, brincadeira, mas vou aprender o que da Bíblia? Estudo bíblico na minha casa, desde que eu cheguei em São Paulo, estudo bíblico toda quarta-feira, e continua até hoje. Mas não quero é ter arrependimento. Vai que ele diz não. Vai que eu pergunto a ele: cara, vamos estudar a Bíblia junto? Minha meta era que ele diga não. Porque resolveu o meu problema. Meu problema é não ficar com isso na cabeça e anos depois dizer: cara, eu tive a oportunidade, eu sentei com esse cara. Não é que o caba disse assim? Rapaz, levou alguns meses, mas a minha oração é que, quem sabe, nesta sala, não porque a sala é santa, mas porque o Espírito Santo do Senhor está trabalhando em cada um de nós, ele também mexa em vocês. E depois de alguns meses, eu tomei a decisão de levar Deus a sério. Pagão, dava o dízimo, membro da igreja, servia nos ministérios, tudo bonitinho, mas pagão. Quem sabe, e é difícil a gente enxergar isso, é difícil, é o Espírito Santo do Senhor que trabalha, né? E ele ama tanto a gente, né? Que independente da sua idade, de como ele vai fazer, se é através de A ou B ou C, o que eu posso dizer para você é: com ou sem convite, tome a decisão de conhecer a Cristo. Tome a decisão de buscar alguém para caminhar com você. Pode ser que isso seja o instrumento que Deus vai usar para fazer você enxergar a grandeza do seu amor e da sua graça. Pode ser que ele vai só te ajudar para que você possa conhecê-lo mais. Eu sempre gosto de dizer que eu tenho um grande amigo
Meu melhor amigo humano, ele não sabe que eu sou amigo dele, mas eu sou muito amigo dele. Quando eu chegar no céu, eu vou dizer: Paulo, cara, tu me ajudou pra caramba. E Paulo, na carta aos Filipenses, ele tinha mais ou menos a minha idade quando ele falou assim: quero conhecer Cristo. Quero conhecer Cristo. Quem é que você quer conhecer? Qual é o teu sonho de consumo? Qual é o cara que você quer conhecer? Nessa caminhada desses anos, o grande desafio tem sido entender que eu preciso do outro. Entender que eu não sou aquele cara que sabe de tudo. O grande desafio para mim tem sido, quando Paulo fala lá em Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, eu lembrar que não é a minha vontade que é boa, agradável e perfeita, é a dele. Então, quando ele pede alguma coisa para a gente que não faz sentido nenhum, vocês estão gravando, não podia, rapaz, não pode mostrar para minha esposa, mas quando a minha esposa pede alguma coisa, que eu falo, raramente ela está errada, viu, amor? Raramente você erra. Mas, e você dizer: Senhor, tu me mandaste amar como tu me amas. Como pode isso? Como pode isso? E ao longo desses anos, eu tenho sido confrontado pelo meu amigo Paulo. Eu queria que a gente abrisse ligasse os nossos celulares ou abrisse a Bíblia, não sei como é que vai ser. Mas, 2 Coríntios 12. Fazer um disclaimer aqui, né? Fazer um alerta. Cuidado, nós somos um grupo de homens. E homem, eu gostei, eu fazia tempo que eu não era incentivado a lembrar que eu sou homem. E aqui hoje, bom dia, homens. Eu digo: opa, estou aqui. Né? E a gente ser relembrado o nosso papel, quem nós somos. E hoje, para esse assunto aqui, se você não tem a Cristo, isso aqui é loucura. Porque nós, homens, queremos estar no topo. Queremos ser o líder que todo mundo olha para ele e fala: uau, que cara inteligente. Meu filho, ele fala dos colegas de trabalho, assim, com a energia: papai, fulano é uau. Caramba, que coisa. Então, esse assunto aqui, pessoal, parece que não é para homens. Parece que não é para homens. Então, eu estou falando aqui para aqueles homens, e Paulo está falando aqui para aqueles homens que se dizem cristãos, que sabem quem são, que têm a sua identidade não na identidade que a sociedade, que o trabalho, que as pessoas colocaram nele, mas sabem quem são. E Paulo aqui, coitado do Paulo, rapaz, ser pastor de igreja, parêntese aqui, né? Renan, eu fazia parte do grupo de gestão da igreja antes de ser cristão de verdade. Esse negócio de fazer parte de grupo de igreja, você tem que ter cuidado, porque você pensa que todo mundo é santo lá em Cristo. Eu não era. Eu pensava que era crente, né?
Eu me lembro saindo da casa do Renan, no apartamento, e ele e a esposa dele descendo com a minha esposa e vibrando. Daniel, cara, meu filho tomou a decisão de ser pastor. E eu, meu pai, coitado desse menino. Senhor, livra os meus filhos disso. Interessante essas coisas, né? Hoje eu louvo a Deus, porque Deus chamou a minha filha, está servindo aqui no grupo, privilégio enorme, e falo para ela o tempo todo: filha, você escolheu o melhor. Você escolheu o melhor, servir ao nosso Deus. Ele escolheu não com 44 anos, né? Meu sonho era que meus filhos começassem bem antes de mim, né? Então, Paulo cuidava e amava essa igreja, como Cristo ama a gente. Igreja torta pra caramba, e que ouve gente que é bonita, que é eloquente, mas que está desviando as pessoas do alvo. E Paulo, ele tem que fazer algo que ele se sente desconfortável, e nós vamos nos concentrar no finalzinho da fala dele sobre como é que ele via as coisas e o que é que ele se gloriava, e que espero eu que isso possa ser um exemplo para a gente, para o nosso dia a dia. Paulo fala no versículo 8 do capítulo 12: 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim. É um espinho na carne, não sabe exatamente o que é, mas um desafio. E ele fala que o desafio de Satanás. Interessante essas coisas, né? Ler a Bíblia é sem graça demais, porque você lê e você fica vendo umas coisas que você... Não, como assim? Satanás não chega perto de crente, né? 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Primeira coisa, você que busca poder, na minha vida toda eu busquei por poder. Eu não vou gastar muito tempo sobre meus sonhos de poder, mas aqui está o poder. E aonde é que você vai experimentar poder? Como é que você vai experimentar poder na maior grandeza? Vocês viram aí quando é? O meu poder, ele brota. O meu poder, ele aparece com mais força. Quando? Na fraqueza. Isso não é para homem, né? Fraqueza é para menino, né? Para homem Daniel, estou decepcionado de chegar aqui. Estava esperando algo diferente. O poder de Deus, se você quer experimentar grandes milagres na sua vida, preste atenção, porque Ele está querendo lhe ajudar. É aonde você precisa, é aonde você não é capaz. Mas se você é capaz de fazer tudo, não vai experimentar nada do poder dele, porque está na tua mão. Deixa comigo, deixa comigo. Estou apanhando o telefone aqui, vamos lá. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente. Que papo esquisito. Se alegrar em fraqueza. Que papo é esse? Em minhas fraquezas.
em minhas fraquezas. Mas por quê? Para que o poder de Cristo repouse em mim. Você tem que entender e querer o poder certo. Rapaz, eu quero crer que nos nossos trabalhos a gente quer estar perto do poder, porque o poder nos dá oportunidades. E eu não sei quem é poderoso, né? E eu não sei, falar de política não é muito bom. Eu não sei qual é o poderoso que você quer ser amigo dele, né? Não sei se você quer ser amigo do Lula ou amigo do como é o nome daquele cara careca, como lembrar o nome dele? Quer ser amigo do Moraes? Eu não sei de quem você quer, ou amigo do Trump. Mas eu quero o poder de Deus. Eu quero experimentar esse poder. Mas por que eu quero experimentar esse poder? É porque eu aprendi. E vou abrir um parênteses aqui. Foi no Evangelho, foi através de Cristo que eu consegui enxergar que o limitante na minha carreira era eu. Quem estava me impedindo de crescer mais era a minha arrogância, era a minha prepotência, era a minha impressão de que, cara, meu chefe foi muito inteligente, me contratar, esse cara é demais. E em Cristo, eu consegui é muito forte, eu consegui começar a perceber que existia na empresa uma menina que limpava o banheiro, que limpava, esse meu amigo dizia assim: Daniel, as pessoas da limpeza na tua empresa, tu consegue perceber que tem? Ou elas são como um móvel, que você passa e dizer, oi pro móvel? Né? E foi quando eu comecei devagar a perceber pessoas. E você poder dizer, eu preciso de pessoas. Hoje, eu tenho pessoas, todas elas são muito melhores do que eu, são experts no que fazem. Porque eu aprendi que eu preciso de pessoas, que eu sou fraco, eu tenho gaps. Gaps profissionais é uma coisa, mas eu tenho gaps também. Eu vou contar só os gaps bonitinhos. Eu tenho gaps de comer demais. Dá para ver pela barriga que isso chama. Eu não defini como gula ainda não. Ainda está ainda no estágio de falta de domínio próprio. Mas não vou contar os outros não. E eu peço um favor a vocês, não pergunte para minha esposa, que a lista é grande. Por isso, versículo 10. Por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Decora esse versículo, decora essa passagem. Eu sou ruim de decorar, a tela do meu celular é essa passagem. Para quando vier desafios, eu dizer, Senhor, como é que eu vou me alegrar nesse negócio aqui? E aí, Senhor, porque eu vou precisar do teu poder. O meu poder não vai resolver. Essa parada aqui, o meu poder não vai resolver. É o teu poder
que eu preciso. Se a gente consegue olhar para os desafios de todo dia, né? Eu olho aqui e eu vejo desafios e me lembro de desafios. Essa semana, eu estava em Gramado, fui com a minha esposa em Gramado, cheio de planos. Rapaz, meus planos eram muito bons. A empresa ia ter um evento lá, na quarta-feira agora que passou, eu digo, amor, vamos na sexta-feira para Gramado. Ela topou e fomos. Cheguei em Gramado meio-dia. 8 da noite estava tomando remédio no hospital e fiquei lá até domingo. O privilégio é que eu fiquei no melhor hospital da cidade e único. Então, quando a gente consegue entender que é nesses momentos que você vai experimentar poder real, não tem preço. Não tem preço. E ele fala que se alegra nas fraquezas. Agora começa a piorar, começa a ficar mais pessoal. Nos insultos. E esse meu amigo dizia assim, Daniel, quando alguém começar a te xingar, você fica assim, Senhor, ainda bem que ele só sabe isso. Ou ainda bem que ele está errado, Senhor, mas vou ficar caladinho aqui, porque se ele soubesse fazer mesmo. Nos insultos, quando você consegue perceber que você não precisa reagir aos insultos, como assim? Vai manchar a minha moral? Como assim esse cara está falando isso? Paulo, ele dizia, eu me alegro nos insultos. E que tal nas necessidades? Quantos aqui já ficaram desempregados ou estão desempregados? Nas necessidades. O melhor treinamento da minha vida, já fiz treinamentos em muitos lugares, mas o melhor treinamento foi 8 meses desempregado. Foi muito bom para mim. Foi algo, claro, olhando para trás, tá, pessoal? Quando a gente está vivendo, a gente vê paz, a gente consegue perceber, mas, Senhor, acho que já aprendi, já dá para semana que vem aparecer aí alguma coisa para nós. Nas perseguições, não sei, no trabalho de vocês, se vocês têm perseguições. Paulo tinha adoidado. Se você leu o capítulo 10 e 11, eu não queria ser apóstolo, não. Paulo, esse negócio de ter, como é que chama? Evangelho da prosperidade, Paulo não conhecia isso. O cara apanhou, feito um louco. Ave mamãe, lê 10 e 11 que tu vai ver o que é Evangelho da prosperidade. Você vai aprender no detalhe. Mas ele fala que nas perseguições, mas a gente no dia a dia tem perseguições, tem gente que quer puxar o tapete, tem gente que fala mal da gente, tem gente que tira a nossa palavra do contexto, tem gente que fala, rapaz, é melhor deixar para o Daniel esse negócio aqui, eu não, me inclua fora dessa. Nas perseguições, na angústia, é um peso, Paulo está dizendo, eu me alegro. Nós estamos sendo convidados para nos conhecer. A verdade é que, cuidado com a palavra de Deus, porque quando Paulo diz assim, quando eu sou, vamos terminar porque é, pois quando sou fraco é que sou forte. Cuidado, porque isso só é verdade se você
tem a Cristo. Se não, cara, quando eu sou fraco, eu estou perdido. Quando eu sou fraco, eu estou destruído. Quando eu sou fraco, eu vou procurar remédio para depressão. Então, cuidado quando você está lendo isso aqui. Porque Paulo está dizendo que ele e nós, aqueles que realmente conhecem a Cristo, podem vibrar e dizer: é verdade, eu vivo isso. Eu vivo isso. Eu tive paz, eu não revidei, eu não desonrei o outro e falei palavras loucas quando fui exposto. Sim, você pode, eu posso, quando sou fraco. Aí é que sou forte. Eu quero mudar agora, encerrando e convidando vocês. Faço isso no meu trabalho o tempo todo, porque não usando Bíblia, mas eu não sei que horas você sai para o trabalho. Eu saio, antigamente eu saía, hoje eu estou em casa, eu saio 5 para as 8, porque é 8 horas que eu começo, então 5 para as 8 eu vou lá ligar o computador. Mas antigamente era 7h10. Então ficou fácil para me decorar Esdras 7:10. E eu quero deixar isso com vocês, Esdras 7:10, porque tudo na nossa vida passa por isso aqui. Eu vou dizer de cor para sair de boa aqui. Eu acho que eu vou errar, então fica aí checando, tá? Porque Esdras decidiu. E é isso que eu estou convidando a vocês. Tomem uma decisão. Se você não fizer nada com isso que você ouviu, vai servir para nada. É simples, né? Se eu ouvi algo e não fiz nada com esse algo serviu de nada. Pois Esdras decidiu, cuidado com a ordem, não fica mudando a ordem, estudar a lei do Senhor, praticar e ensinar. Às vezes a gente quer ensinar o que a gente não sabe e nunca decidiu. Quem é que ama Cristo? É aquele... Opa, desculpa. Que bom, eu também. Desculpa aí. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esdras. Ele estudava, ele praticava e teve o privilégio de ensinar, de passar para outros. O convite foi muito claro, tem pequenos grupos. Procure alguém, decida por estudar a palavra, decida por praticar, decida por se envolver. Quantos pequenos grupos, né? Espero que você perceba que a coisa mais importante é conhecer a Cristo. Não tem algo mais importante do que isso. Tome a decisão de fazer algo a respeito, para que você possa experimentar desse poder que está disponível para quem quiser. Cristo nos ama. Ele não salva aos 44. Ele salva hoje. Ele salva aos 70. Ele salva aos 90. Ele ama e insiste
E quem sabe hoje, como nessa sala foi para mim, seja o início para você. E que você possa começar a ter os seus olhos abertos para enxergar a grandeza do amor de Deus. Porque quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor incondicional por nós. Obrigado por essa igreja. Obrigado por esse ministério. Obrigado pela maneira como tu chamaste homens para desafiar-nos a te conhecer mais. Dá-nos o privilégio, Senhor, de querer te conhecer. Dá-nos fome e sede da tua palavra. Dá-nos estratégia para buscarmos homens que te levam a sério para andar com a gente. Precisamos de ti. Em nome de Jesus. Amém. Boa essa palavra, hein? Enquanto o Daniel vai tomar uma aguinha, Obrigado. e aí o ar-condicionado aqui resseca muito, né? Nós estamos naquele momento de perguntas e respostas. O QR Code já está aí na tela. Alguém tem alguma pergunta? Já põe aqui no QR Code para a gente poder perguntar aqui para o Daniel. Em cima de tudo que ele trouxe, que a gente gostaria de perguntar para ele. Ok? Tem alguém que tem uma pergunta? Acho que todo mundo entendeu, André. O Daniel. Quando sou fraco é que sou forte, acho que o pessoal entendeu. Né? Eu não estou recebendo nenhuma pergunta aqui. Vou fazer a primeira pergunta. Ops. Desligou? Pronto, ligou. Quem notou que sou gaúcho? Hã? Alemão. Alemão. É, rapaz. A empresa que eu trabalho é do Rio Grande do Sul. O pessoal já nem percebe que eu não sou de lá. Né? Eu perdi o sotaque totalmente e ganhei totalmente de gaúcho. Agora, o importante é que todos... Quantas pessoas aqui estão vindo pela primeira vez? Uau! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 pessoas. Nós estamos em torno de 110 pessoas. Calma. Obrigado, Tatiana. Você que veio aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo, tá? Agora, para você fazer uma análise aqui e ver se você realmente gostou, você tem que participar pelo menos 3 vezes. E quando você for embora, tem que fazer um feedback para me dizer assim, olha, não gostei disso, disse disso. Cuidado, hein, pessoal, por favor. Escolham as palavras certas. Então você tem que vir 3 vezes. O nosso próximo encontro vai ser, se eu não me engano, 31/5 e 28 ou 29/6, não me recordo a data correta, nós vamos ter uma conferência aqui. Essa conferência vai começar como amanhã a gente teve aqui. A gente está pensando em ter alguma coisa de almoço aqui e na parte da tarde, finalizando no final da tarde. Então vai ser sábado o dia todo. Já ponha na sua agenda, já se programe. Vai ser um momento de você de comunhão aqui, não só na parte da manhã, como também na parte da tarde. Um momento para todos nós refletirmos muito, né? Preletor a gente já praticamente fechou e vai ser um momento muito importante para todos nós aqui como homens. Como o próprio Fernando colocou aqui, né? Todos aqui são homens? Sim. Tá fraco, né, Fernando? São homens aqui? Já melhorou. Teve alguém aí que até que engrossou a voz aí, tá bom? Vamos às perguntas aqui pro Daniel. Todo mundo fez a pergunta aqui? Mandou a pergunta pra gente? Esse espaço que eu dei aqui, antes da gente finalizar aqui, eu vou pedir para que a liderança depois fique aqui, para que vocês conheçam a liderança aqui. Se precisar, vocês que são novos, podem nos procurar. Às vezes uma igreja grande assim, a pessoa se sente deslocada e fica ilhado. Não é a nossa intenção, que você fique junto. Por isso que foi dito aqui sobre PGs. PGs é um agrupamento pequeno que fica fácil você estar junto aqui com todos nós da igreja e conhecer a igreja também, né? Bom? Pergunta que tem aqui,
Todo mundo já enviou? A pergunta que tem aqui é: Daniel, por que eu tenho que ter a sensibilidade para entender quando é que eu estou fraco? Quando está fraco é fácil. É ruim quando... A insensibilidade que a gente tem é de quando a gente pensa que está forte. Esse é o grande desafio nosso. Porque a gente está o tempo todo achando que essa aqui eu tiro de letra. Essa aqui deixa comigo. Essa aqui é porque eu sou pago para isso mesmo. Né? Essa aqui, se eu deixar a bola para o outro, não estou fazendo o meu trabalho. Né? Essa aqui é porque o cara é louco. Que cara louco. Louco é a palavra que a gente usa assim em público. Né? A gente usa outras palavras quando está olhando para o cara que está enchendo o saco da gente. Né? Então, acho que é um processo de você tomar a decisão de levar Deus a sério, e Ele devagar vai te mostrando as tuas arrogâncias, vai te mostrando aquilo em quem tu realmente está confiando. Né? Até a gente realmente chegar a entender que não dá para confiar na gente mesmo. É esquisito, né? Qual é a meta? É entender que eu não sou confiável. Numa entrevista de emprego, você chegar e dizer assim, onde é que você está querendo chegar? Chegar em ninguém confiar em mim. Não, é eu não confiar em mim mesmo. Eu não confiar em mim. Enganoso é o coração. Que diz a palavra, né? O nosso coração é enganoso. Né? Alguém mais tem mais alguma pergunta? Que hoje perguntas não tiveram muitas. Nós vamos passar por uma dinâmica aqui. Nós deveríamos ter um testemunho hoje, só que a pessoa que ia trazer o testemunho aqui, o filho dele nasceu ontem, então ele está ausente. É um bom testemunho. É um bom testemunho. Pelo menos é o quarto filho, uma pessoa que realmente está acreditando muito, realmente. Né? A meta dele ainda falta mais um, então ele é daqui da liderança, né? Eu sei que todo mundo está rindo aqui, mas esse é homem mesmo. Vem aqui, eu não consegui ver. Não chegou aqui. Vem aqui fazer. Vou fazer daqui mesmo. Quando nós falamos de estar forte ou fraco, e aí você citou algumas vezes aí se justificando para a esposa, né? Tipo, o homem, ele tem muito disso de sou forte, de preciso demonstrar ser forte. E quando ele está fraco, ele tem medo de demonstrar essa fraqueza em casa, de se mostrar vulnerável, de dizer que, poxa, eu preciso estar forte o tempo todo para manter essa fama de durão. Como é isso? Como lidar com esse desafio de ser fraco em casa, né? Ou de demonstrar fraqueza em casa? Eu acho que agora eu gosto de ser lembrado das palavras que a gente usa antes do parágrafo, eu acho. Então não é bíblico, tá? É achismo. Nós temos que pedir a Deus sabedoria também, porque às vezes no barco do orgulho você põe a vara de pescar para a direita, que é os peixes do seu orgulho, do seu uau. Mas não, vou pescar do outro lado. Mas o rio é o mesmo. Né? E às vezes a gente quer se orgulhar de que é fraco. Né? E quer vender a imagem de que sou fraco. Em casa, o grande desafio é que nossa esposa sabe. Se tem uma pessoa que sabe que a gente é fraco, eu sempre gosto de dizer, nunca peça feedback à sua esposa que você não está esperando. Se você realmente está querendo, vale a pena, porque vai dar e vai ser daqueles muito preciso. Então, o grande desafio a gente pedir perdão.
em casa. Né? Porque a gente erra adoidado, a gente... Parece que em casa... Eu nunca dei um grito. Apaga isso. Amor, eu ontem dei um grito enorme no meu chefe. Eu mandei ele se calar. A gente em casa faz besteira. A gente fala besteira. Difícil é a gente dizer perdão. E dizer perdão de novo, da mesma coisa. E de novo. 36 anos depois, de novo. Nós vamos morrer fracos. Nós vamos morrer pecadores. Mas Deus nos ama e quer que a gente busque integridade, né? Quer que a gente seja como Ele. E Ele vai ensinar a gente. É uma pergunta muito boa e eu queria ter a resposta adequada. Mas Ele vai ensinar para a gente essa caminhada de rendição, né? É uma caminhada, né? E vai devagar. Ele vai devagar mostrando para você: ó, Daniel, isso aqui não. Ó, Daniel, isso aqui não, vai lá. E a gente é desobediente pra caramba. Pedir perdão. Eu me lembro, muito antes de eu chegar a conhecer a Cristo, teve um cara que me pegou numa mentira. E ele me ligou. Eu sou de Juazeiro do Norte. E ele me ligou: Daniel, cara, rapaz, isso tu é louco, cara. Hã? Ele falou uma coisa pior, mas não posso falar mais não. Aí eu digo: inocente. Ninguém sabe que é mentira. Eu vou dizer que é mentira algo que ninguém sabe que é mentira? Porque a gente não quer reconhecer os nossos erros. É um desafio, né? Mas é um convite. É um convite. Agora apareceram aqui, para você sincronismo, tá? Nós homens temos como padrão não procurar ajuda. Como poderíamos ter um apoio mais próximo, além de buscar ao Senhor? Excelente pergunta. Essa é uma dificuldade de homens mesmo, muito grande. Você tem que desenvolver relacionamentos cristãos. E é chato, é ruim, é difícil, mas é necessário. Porque se você tem amigo do mundo, amigo do trabalho, ele vai dizer só: isso é coisa de homem, cara. É normal você dar uma saidinha. É normal você visitar sites A, B ou C. Por que você está se condenando? Cuidado. Se faz necessário. A voz humana é diferente quando você lê a Bíblia, a mesma verdade, dita exatamente igual pelo irmão que te ama, faz diferença. Você precisa de gente que você confie, para poder se abrir nas suas fraquezas, para dizer quem você é. Cara, ora por mim. Porque ABC. E isso se faz, essas coisas que a gente está fazendo aqui, né, que eles estão fazendo, é para tentar ver se você cai a ficha e fala: cara, vamos tomar um sorvete juntos, vamos tomar um café. E se você vê que aquele cara leva Deus a sério, você até, cara, vamos estudar a Bíblia junto. Né? Pequeno grupo é fonte disso também. Né? Então, mas é intencional. Só pequeno grupo, só vir para a igreja não resolve. Você tem que ser intencional. Você precisa saber que precisa para poder você desenvolver isso. Vamos lá, mais uma. Fomos criados para ser fortes e em casa temos medo de parecer fracos. Como lidar com isso? Eu procuraria Cristo, viu? Se você está com esse problema, porque rapaz,
é melhor ser fraco. Paulo tinha razão. Eu tenho experimentado isso e vale a pena. Mas é melhor confiar em Paulo do que em mim. Paulo diz isso. Eu vou me alegrar nas minhas fraquezas. A gente tem medo, e eu sei, e eu fico tranquilo, porque eu sei que o lado de querer ser forte é muito maior em nós. Então eu posso falar doidado e você vai ser fraco bem pouquinho. Então, mas a gente tem que aprender a exercitar isso, a experimentar o que Paulo está querendo dizer. Porque Cristo vai falar com você e vai dizer aonde você está sendo arrogante, aonde você está sendo presunçoso, aonde você não está sendo humilde. Você só busca ajuda se você reconhece que precisa ajuda. E para você reconhecer isso, você precisa perceber que precisa. Humildade ajuda muito. Humildade ajuda muito. Você é o homem da casa? Sim. Sim, você é o homem da casa. Você foi chamado para liderar. Mas você é o homem, você não é o Deus da casa. É um pouquinho diferente. A diferença entre homem e Deus é um pouquinho só diferente. Então, lembre disso. Você sim é o líder. Você sim tem que mostrar o caminho. Mas tem que mostrar o caminho também da humildade, o caminho do arrependimento, o caminho da fraqueza. Passar o dia chorando não é ser fraco. Não é isso que Paulo fala. Mas entender que os desafios te faz mais forte, entender e poder dizer assim, Senhor, preciso de ti agora, é contigo, esse aqui não consigo, não consigo. Na vida, a gente está no convite de experimentar poder. Paulo não fala que ele é fraco só, ele não para aí. Ele fala, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É que ele vai usar o poder do Espírito Santo para agir de acordo. Não é para a não ação. Não é para simplesmente ficar parado. É para usar um poder diferente. E não simplesmente se acovardar. Né? Quando Josué foi chamado, é um bom capítulo para nós homens, né? Ser forte e corajoso. Minha cunhada diz sempre assim, a Bíblia não estraga palavras. Se Deus estava dizendo para Josué ser forte e corajoso, é porque Josué estava morrendo de medo. Ele estava querendo se acovardar. Não. Convida outro, me inclui fora dessa. Ser forte e corajoso. Nós somos chamados para isso, mas no poder do Senhor e não no nosso próprio poder. A última aqui, tem muitas perguntas que foram feitas aqui que já foram respondidas com o que o Daniel já pôs aqui, tá? A última. Às vezes, quando tenho alguma dificuldade, me sinto fraco ou me faço de vítima. Porque é difícil achar solução. Aí eu tenho que buscar onde? E todos aqueles que sabem, né? Boa, Paulo, de novo, meu amigo Paulo, né? As obras da carne. A carne é esperta. E ela gosta de se vitimizar. Tadinho de mim, coitadinho de mim, ó dozinha. Em Cristo, a gente reconhece que é fraco para poder assumir o poder dele. E não para se vitimizar. Toda autocomiseração, tá na lista lá em Gálatas, esses auto tá tudo lá. Você vai dizer, Daniel está mentindo. Eu conheço de cor a lista de Gálatas. Eu vou só lembrar para vocês que tem uma letrinha no final, 3 letrinhas e etc. E coisas semelhantes a essa. Aí essas coisas semelhantes a gente aumenta. A gente diz quais são essas coisas semelhantes. E autocomiseração é obra da carne. A carne está querendo, tadinho de mim, sou coitadinho. Então,
Nós somos chamados para crucificarmos em Cristo a nossa carne e, em seguida, colocarmos algo de Cristo em nós, ou características do Espírito Santo em nós, né? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe para ter com que ajudar o próximo. É um negativo, mas um positivo depois, né? De todas as listas de Paulo faz assim, Efésios é assim, Gálatas é assim, Colossenses ele fala isso, aí depois ele começa a dar o antídoto. Primeiro você se despe do velho homem, para depois ver, experimentar características do Espírito Santo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente vê milagres como, cara, numa situação como essa, eu já teria batido nesse sujeito, eu já teria xingado ele. Que você fala, se eu tenho pavio curto, como é que eu estou com esse pavio longo? A tal da longanimidade. Milagre, não é tu. Nós vamos morrer, eu vou morrer, Daniel Pereira. Mas eu vou experimentar características de Deus em mim. Mas no momento que eu digo, cara, eu agora sou longânimo, no outro dia, tem um leão que habita em mim, pessoal, ele é safado. Eu vou dizer para vocês que ele vai dar uma patada, ele se esconde, e eu fico sendo culpado. É impressionante. Está dentro de mim. Eu preciso lutar todo dia. Sou eu que tenho que fazê-lo, mas eu tenho que experimentar no poder de Deus, não na minha força de se fechar minha boca, só piora, mas no poder de Deus. Mas, de novo, muito, muito, muito bom estar com vocês. Gostoso ver. Lá em casa a gente tem um pequeno grupo. Rapaz, tem 4, 5 homens, mais ou menos, né? É recorde de 5 homens de uma vez, mas umas 20 mulheres. É gostoso ver que não vão para lá não, viu, pessoal? Não estou convidando vocês para lá não. Mas é gostoso ver nós, homens, né, sendo desafiados a levar Deus a sério. A vida cristã é fantástica, cheia de desafios, mas muito, 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 muito boa. Eu fico pensando, cara, o que é que eu faço para conhecer mais a Cristo? Como experimentar esse poder com maior frequência na minha vida? Eu espero que seja isso na vida de vocês e que você possa tomar a decisão de estudar a palavra de Deus, de praticá-la e, quem sabe, ter o privilégio de ensinar. Amém. Obrigado, Daniel. Tem alguém aqui que não é cristão ainda? Gostaria de conhecer melhor a Cristo, caminhar com Ele, aprender a sua palavra? Se tiver, nós podemos orar aqui por você. E como nós não teremos hoje o testemunho por uma questão que a gente programou e não deu certo, eu vou propor aqui para que quem não é cristão, nós vamos orar por vocês. E quem é cristão aqui, no máximo 3 pessoas. Nós vamos fazer um reboliço aqui. Juntar, vamos orar uns pelos outros. Nesse trio, você pega e fala qual a sua necessidade, o que você gostaria. E nós cristãos vamos estar orando uns pelos outros. A previsão do churrasco é mais ou menos meio-dia. Nós temos alguns minutos. Vamos fazer desses minutos preciosos. Nós ouvimos a palavra, nós cantamos a palavra, e o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos falar com Deus. A oração é isso. Nós vamos falar com aquele Todo-Poderoso. De repente nós não temos a solução, mas Deus tem.
Então nós vamos fazer essa desarrumação. Podem se pôr em pé. Wellington, canta um louvor aqui enquanto todo mundo está se ajeitando. Está começando. Estamos aqui. E aí depois nós vamos fazer uma oração final. Nós vamos encerrar depois para ir para o churrasco. Mas antes disso eu apresento toda a liderança, porque quem quiser também falar com qualquer um de nós, nós estaremos à disposição. Certo? Não existe nada além do que ser amigo de Deus. A minha sepultura, isso para o seu amor. A grandeza